Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os crimes contra o sentimento religioso. No dia 30 de setembro passado foi comemorado o Blasphemy Day, o Dia Internacional da Blasfêmia, porque foi em 30 de setembro de 2005 que se publicou as caricaturas do profeta Maomé, que deu toda uma controvérsia na Europa por conta de ser pecado dentro da religião islâmica a representação gráfica do profeta Maomé. E aí causou toda uma controvérsia e os ocidentais, para celebrarem a liberdade de manifestação de pensamento, inclusive para blasfemar, criaram então o Blasphemy Day, o Dia Internacional de Blasfêmia, que na verdade é o Dia Internacional da Liberdade de Manifestação de Pensamento, mesmo que seja para blasfemar. Então, se você quer entender um pouco melhor os limites da blasfêmia, os limites dessa manifestação de pensamento que podem eventualmente ofender alguma religião, fique aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. O Brasil, como Estado laico que é, evidentemente não pode punir a blasfêmia. Não existe o crime de blasfêmia no nosso Código Penal. Mas o Código Penal brasileiro traz um crime diretamente relacionado ao respeito que se deve ter em relação às religiões, que é o crime previsto no artigo 208 do Código Penal brasileiro. Ele diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso e vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Vejam, portanto, que esse crime do artigo 208, ele trata de três hipóteses bastante distintas. A primeira hipótese vai tratar da situação em que alguém vai zoar o coleguinha publicamente por conta da crença ou da religião dele. É aquela situação em que o sujeito vai fazer uma espécie de bullying religioso. Ele vai ficar atazanando o coleguinha, rindo da cara dele, escrachando ele publicamente por conta de uma crença ou de uma religião que esse coleguinha tem. Veja que aqui o que o direito procura proteger, o que o direito procura tutelar é a própria honra subjetiva daquela pessoa em função da sua religião. Quer dizer, o direito ele parte do pressuposto que as pessoas precisam se respeitar mutuamente. Da mesma forma que eu não posso chegar para alguém e xingá-lo de feio, de bobo, de chato, eu também não posso chegar a alguém e falar que ele é burro porque professa uma determinada religião. Porque isso, evidentemente, poderia gerar até violências maiores, como uma agressão física ou algo até pior. Então o que se tem aqui é uma tentativa do Estado de evitar ofensas de cunho religioso, quando proferidas publicamente, de modo, evidentemente, a preservar a honra e preservar a tranquilidade das pessoas de terem a religião que elas bem quiserem, sem sofrerem nenhum tipo de zoação, de zombaria por conta daquilo. É preciso deixar claro, no entanto, que o crime só vai se caracterizar se a zombaria for dirigida a uma pessoa específica, e não à religião em si, como um sistema de ideias. Então, é muito diferente o indivíduo chegar para alguém e falar que a pessoa é burra por acreditar, sei lá, na Arca de Noé, por exemplo. Ou ela fazer um texto, ou fazer um vídeo, por exemplo, dizendo o quão é ridícula a ideia de se acreditar numa Arca de Noé, com animais lá dentro, que essa arca não ia caber todas as espécies de animais, que ela certamente afundaria, que esses bichos se matariam lá dentro, provavelmente, que eles morreriam de fome. E, então, na verdade, são coisas totalmente diferentes. Você virar para uma pessoa e ridicularizá-la publicamente pela crença dela, de você criticar uma crença em tese. E isso é perfeitamente possível, evidentemente, por amparado dentro da liberdade de manifestação de pensamento, da liberdade de manifestação de crítica. Não se pode ofender ou insultar pessoas. Criticar ideias, é claro que é perfeitamente possível de se criticar ideias, ainda que exista todo um tabu em relação a isso. Mas nós precisamos lembrar sempre que a religião, ela é um sistema de ideias, como outro qualquer.
Então, da mesma forma que se pode criticar o marxismo, ou que se pode criticar o nazismo, ou se pode criticar o liberalismo, ou qualquer sistema de ideia político, é perfeitamente possível também se criticar o cristianismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, qualquer tipo de religião. Porque ele é um sistema de ideias, de crenças, um sistema ideológico como outro qualquer. O que não se pode fazer é ofender a pessoa que tem uma determinada crença. Em relação às religiões, isso se reveste de especial importância, porque as religiões nem sempre são compatíveis. Se as pessoas acreditam num Deus único, onipotente, onisciente, onividente, obviamente ela acha que o Deus dela é o único possível. E se o colega tem um Deus diferente, que também acha que é o único possível de existir, eles em algum momento podem entrar em conflito, porque cada um acha que o seu Deus é o único, é o todo-poderoso, e, portanto, ele não tolera a existência do Deus do coleguinha. Daí porque o sistema jurídico, para evitar tretas, para evitar brigas maiores, ele proíbe justamente que as pessoas se ofendam diretamente em função da religião. Mas, em função da liberdade de manifestação de pensamento, de crítica, evidentemente, é perfeitamente livre qualquer tipo de crítica ao sistema religioso em tese. Mesma crítica debochada, mesma crítica às vezes sem nenhuma educação. As pessoas não precisam ter cortesia para realizar críticas. Ninguém precisa ser cortês para criticar o marxismo, o nazismo ou o liberalismo. Da mesma forma, não é preciso ser cortês para se criticar o cristianismo ou qualquer outra religião. As pessoas podem ser educadas ou não, né? As críticas não têm que ser necessariamente educadas. Há uma liberdade aí dessa crítica religiosa também. O que não se pode fazer é criticar o coleguinha diretamente em público. Então, para que se caracterize o crime na primeira modalidade, é preciso que ele seja dirigido a uma pessoa específica e que essa crítica seja feita publicamente. Seja na presença de várias pessoas ali no local, ou às vezes por um meio de comunicação, como internet, por exemplo, em que a pessoa poderia zombar de outra e muitas outras assistirem àquela zombaria, e é isso que o direito procura evitar nessa modalidade do crime. Na segunda hipótese, o crime prevê a situação de alguém que impede ou perturba uma cerimônia ou um culto religioso. É aquela hipótese em que alguém está lá celebrando uma missa e vem um chato tentar fazer barulho, impedir que a missa prossiga, criar tumulto, de forma tal que o celebrante não consiga continuar com a sua atividade. Da mesma forma, em relação ao pastor que esteja fazendo um culto religioso, ou um pai de santo, ou qualquer outro celebrante de um culto ou de uma cerimônia religiosa. Todos eles têm o direito, evidentemente, de realizarem ali o seu culto, a sua celebração, sem serem perturbados por isso. O crime pode se dar tanto pelo impedimento completo da realização da cerimônia, quando o padre ou pastor tiver que encerrar a cerimônia, por exemplo, ou pode se dar pela situação do perturbar, que é simplesmente aquela hipótese em que o celebrante consegue até prosseguir com a celebração, porém ele não consegue fazê-lo com o sossego necessário numa cerimônia religiosa. Então aquele indivíduo fica lá enchendo o saco, perturbando. E aí o direito penal justamente vem para tentar impedir esse tipo de coisa, para impedir que as pessoas venham avacalhar o culto ou a cerimônia religiosa dos coleguinhas. Muito razoável, diga-se de passagem. Da mesma forma que não se pode atrapalhar uma aula ou uma palestra ou qualquer outro tipo de encontro com as religiões, isso se torna ainda mais crítico, tendo em vista os conflitos religiosos que podem advir daí. Especialmente conflitos que já existem no ordenamento jurídico brasileiro, quando nós temos muitos evangélicos, por exemplo, querendo muitas vezes atrapalhar a cerimônia de religiões afro-brasileiras, como por exemplo a Umbanda, o Candomblé e outros. Então eles acreditam que aquelas pessoas estão cultuando o demônio ou coisa do gênero, e eles querem muitas vezes impedir ou perturbar que essas cerimônias, que esses cultos sejam realizados. Não é possível. O direito protege todas as pessoas das celebrações que elas quiserem fazer. Se a pessoa acha que é o demônio que está sendo celebrado ali ou coisa do gênero, ela que fique distante dali, ela que fique longe dali. Mas ainda que seja o demônio, ela tem que respeitar o direito do coleguinha de celebrar, de cultuar o demônio,
Assim como o coleguinha que cultua o demônio tem que também respeitar o direito do coleguinha cultuar o Deus dele. Então aqui é uma hipótese, eu acho que é muito clara, não é muito controverso isso, até porque eu acho que é bem intuitivo que ninguém pode chegar lá para atrapalhar a cerimônia do outro. Então nessa hipótese aqui, o crime também é muito tranquilo, não há muito o que falar sobre ele. A coisa vai complicar realmente na terceira modalidade do crime, em que eu tenho a hipótese de vilipendiar ato ou objeto de culto religioso. A palavra vilipendiar, ela quer dizer, ao pé da letra, tornar vil. É como se fosse um insulto, é como se fosse uma injúria, até mais forte. Então, por exemplo, o sujeito chega e cospe numa hóstia consagrada, por exemplo, durante uma cerimônia religiosa. Veja que numa hipótese como essa, aquela hóstia, quando está numa celebração, quando ela está consagrada, ela é repleta de significado para aqueles fiéis. Ainda que as pessoas que não professem o catolicismo acreditem ali que aquilo ali nada mais é do que um pão achatado, para as pessoas que professam o catolicismo, aquilo ali é o corpo de Cristo dentro da celebração. Então, se alguém chega ali e cospe numa hóstia, o que ele está fazendo não é cuspindo num pedaço de pão, ele está cuspindo no próprio corpo de Cristo. O que, evidentemente, gera uma indignação extremamente grande. E é por conta disso, justamente, que essa hipótese vem tentar impedir que alguém pratique o vilipêndio contra um ato ou um objeto de um culto religioso. Mas aí temos uma grande controvérsia. Porque o Código Penal fala objeto de culto religioso. Mas aí vem então a questão. O que é um objeto de culto religioso? É aquele mero objeto que foi fabricado para ser parte de um culto religioso, como por exemplo a hóstia, que saiu da fábrica de hóstia, antes de ser consagrada, ela já estaria tutelada, ou só pode ser considerado um objeto de culto religioso aquele que já passou por um ritual, como por exemplo no caso da consagração da hóstia. Uma estátua de um santo ou uma estátua de Nossa Senhora, por exemplo, ela já é um objeto de culto religioso no momento que ela sai da fábrica ou do momento que ela sai do artesão, ou ela só se torna um objeto de culto religioso após o padre abençoá-la e transformar aquele objeto num objeto de fato de culto religioso. A doutrina tradicional, em sua maioria, sempre defendeu que o objeto só se torna objeto de culto religioso, para efeitos do artigo 208 do Código Penal, após a bênção do padre. Antes disso, ele é um objeto comum, como outro qualquer. Então, se alguém chegar e quebrar aquele objeto, pichar o objeto, jogar o objeto do 10º andar de um prédio, ou qualquer coisa do gênero, ele não estaria fazendo isso em relação a um objeto de culto religioso, mas a um objeto qualquer. Porém, se ele fosse lá na igreja, ou se ele fosse lá na casa de alguém que já tem um objeto abençoado, que é um santo, ou que é um crucifixo, ou que é um terço, ou no caso de um culto religioso, a própria hóstia, e ele pegar esse objeto e cuspir no objeto, pichar o objeto, quebrar o objeto, ou fizer algum outro tipo de ação simbólica de forma a desrespeitar o objeto, ele aí sim estaria praticando o crime do artigo 208 do Código Penal. Essa interpretação, porém, não é decididamente unânime. Nós tivemos um caso célebre na jurisprudência brasileira, que foi aquele caso do pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que no dia de Nossa Senhora Aparecida foi no seu programa na TV Record e chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Provavelmente a imagem da santa não estava abençoada por um padre, já que se ele é pastor da Igreja Universal, ele não teria por que levar a imagem da santa para ser abençoada pelo padre, para só então ele chutá-la na televisão. O que é mais provável é que ele tenha comprado aquela imagem, levado para o programa dele e chutado nessa imagem para mostrar o quanto a religião dele é tolerante com a dos... Opa, não era isso. Para mostrar que ele não acredita no catolicismo e que ele repudia os dogmas do catolicismo. Essa cena na televisão causou um furdunço danado e ele foi processado criminalmente justamente pelo crime do artigo 208 por ter vilipendiado objeto de culto religioso.
O argumento mais razoável, evidentemente, a ser usado na defesa dele é de que aquele objeto não era um objeto de culto religioso. Era uma santa, mas não havia sido abençoada por nenhum padre e, portanto, ele não era revestido de nenhuma sacralidade. Porém, os juízes de primeira instância, assim como depois o Tribunal de Justiça de São Paulo, entenderam que, mesmo não havendo sido abençoada, aquela imagem da santa estava protegida pelo artigo 208 do Código Penal e, portanto, ele foi condenado nesse crime. Em segunda instância, diga-se de passagem, essa figura do 208 acabou prescrevendo. E ele foi condenado somente pelo artigo 20 da Lei 7.716, que é o crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então ele acabou sendo condenado simplesmente na lei de discriminação, mas por conta de uma prescrição em relação ao crime de vilipêndio de objeto de culto religioso, pelo qual ele foi condenado na primeira instância, mas acabou não cumprindo a pena por ter prescrito. Vejam então que a questão é bastante controversa, porque ainda que boa parte da doutrina acredite que o crime do artigo 208 só se caracterize se o objeto foi antes abençoado pelo padre ou o equivalente nas outras religiões, para esse juiz, no caso do pastor que chutou a santa, isso não era necessário. O simples fato de haver ali uma escultura de Nossa Senhora, por si só estaria protegido pelo artigo 208 do Código Penal. Esse entendimento do juiz e do tribunal é bastante restritivo à liberdade de manifestação de pensamento e acaba impedindo críticas mais desaforadas, menos educadas, vamos dizer assim, em relação às religiões. Como eu disse desde o início, a blasfêmia ela é livre no nosso sistema jurídico e as pessoas não precisam ser necessariamente educadas para blasfemarem. A questão é que o objeto consagrado de um culto religioso, de fato, merece ser protegido para evitar conflitos religiosos mais graves. As pessoas invadirem igrejas, vilipendiarem objetos dentro das igrejas ou coisas do gênero. O que no direito canônico nós chamaríamos de sacrilégio, aquela ofensa a objetos consagrados, a objetos abençoados, a objetos de culto, que não devem ser confundidos com a mera manifestação desfavorável a um objeto religioso que foi comprado pelo próprio indivíduo. Da mesma forma que esse pastor da Igreja Universal, que fez essa crítica extremamente agressiva aos católicos, insultuosa mesmo aos católicos, também muitas vezes a gente vê essas críticas sendo feitas por outros segmentos da sociedade. Como, por exemplo, em uma marcha das vadias que teve, salvo engano, em São Paulo, em que alguns membros da marcha, um grupo isolado, mas dentro ali daquela manifestação, pegou imagens de santos, imagens de Nossa Senhora, quebraram, fizeram algumas manifestações, chegaram até a introduzir essas imagens no próprio ânus para fazer um protesto. Então, isso para um católico é algo extremamente ofensivo, porque aquela imagem, de certa forma, é uma representação dos santos em que eles creem. Porém, a grande questão que nós devemos colocar é: o direito deve proteger esse mero sentimento de desconforto que a pessoa sente por ver a imagem de um símbolo religioso seu sendo agredida, sendo que aquele símbolo religioso não foi tomado de um local de culto, como uma igreja, por exemplo? Porque me parece que o direito, evidentemente, deve proteger o local de culto. Não é razoável que uma pessoa possa entrar numa igreja, tomar uma imagem daquela igreja, jogar no chão, quebrar, cuspir, fazer esse tipo de coisa. Porém, nesse caso, se ele comprou a santa e quis chutar a santa na TV, o outro lá comprou a santa, foi para a manifestação e enfiou a santa no ânus. Deveria o direito impedir que as pessoas se manifestassem de forma tão agressiva contra as religiões? Ou isso faz parte da livre manifestação de pensamento? Eu particularmente entendo que por mais desagradáveis, por mais agressivas que sejam essas manifestações, elas fazem parte dentro de um Estado democrático. Assim como é próprio dos Estados democráticos a possibilidade das pessoas desenharem uma caricatura de Maomé, por exemplo.
Eu me lembro que quando houve, no dia 30 de setembro de 2005, que deu origem à discussão do Dia Internacional da Blasfêmia, quando o jornal publicou as caricaturas de Maomé e, evidentemente, as pessoas da religião islâmica ficaram extremamente ofendidas e começaram, inclusive, a ameaçar de agressões ou até mesmo de morte aquelas pessoas, os cristãos falaram: nossa, mas que absurdo, que religião intolerante, por que não pode desenhar o Maomé? Qual o problema de se desenhar o Maomé? Que religião intolerante, eles não aceitam uma mera caricatura. Mas, quando se faz com a imagem de Nossa Senhora, a conversa muda, por conta de que aí é a crença daquela pessoa e aí a coisa ganha uma grande proporção. O entendimento tem que ser uniforme, né, gente? Evidentemente, se não se pode chutar a santa, se não se pode manifestar quebrando a santa ou enfiando a santa no ânus, também não se pode desenhar o Maomé. Agora, se nós entendemos que faz parte da livre manifestação de pensamento a possibilidade de se desenhar o Maomé, também, evidentemente, vai fazer parte da livre manifestação de pensamento pegar algumas esculturas de Nossa Senhora, pegar algumas esculturas de santo e fazer com elas algumas performances, seja para fazer uma crítica ao catolicismo a partir da perspectiva evangélica, como fez o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ou uma crítica a partir da laicidade, a partir do ateísmo, como foi feita na Marcha das Vadias, em que as imagens também foram vilipendiadas. Eu, particularmente nesses casos, sou sempre a favor da liberdade de manifestação de pensamento. Mesmo que essa manifestação de pensamento seja colocada de forma agressiva, descortês, às vezes sem educação mesmo, mas é um preço que se paga por termos, numa democracia, a possibilidade das pessoas manifestarem a sua crença e a sua descrença em símbolos sagrados. Não podemos criminalizar a blasfêmia. Nós não podemos voltar a uma época em que as pessoas eram punidas por blasfemar, que suas línguas eram furadas por elas falarem mal de uma determinada divindade. Isso não pode voltar nos dias de hoje. Então a literatura tem direito de falar contra Deus, a música tem direito, as exposições de arte têm direito, os videogames têm direito, todas as formas artísticas é possível sim fazer blasfêmias, né? O que não se pode fazer são sacrilégios, o que não se pode fazer é ir ao local de culto religioso e lá se apropriar daquela coisa, ou quebrar aquela coisa, ou cuspir naquela coisa, ou pichar aquele objeto. Isso decididamente não, até em respeito aí à liberdade de culto, e isso deve ser o que o direito deve proteger. É preciso que nós não confundamos o que é uma questão de direito canônico, que é o pecado da blasfêmia, que o sujeito pode ir para o inferno se ele blasfemar, mas ele não pode ser preso por blasfemar. Nós temos um direito que é o direito sagrado, o direito constitucional à blasfêmia, que é uma das conquistas do iluminismo, que é justamente separar o Estado da religião. Ainda que o indivíduo possa eventualmente ir para o inferno se ele blasfemar, mas ele não deve ser preso por conta disso, nem responder um processo criminal por conta disso. Bom, era isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem esses complexos crimes aí contra os sentimentos religiosos. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, deixa a dúvida no comentário que, na medida do possível, eu vou tentar respondê-la. E se gostaram desse vídeo, já sabem, compartilhem com seus amigos, coloquem lá na lista de discussão da sua igreja, do seu grupo de jovens e vamos discutir a blasfêmia, que é um pecado talvez muito grave para algumas pessoas, mas no Estado Democrático de Direito deve ser pensada como uma conduta absolutamente atípica e amparada pela liberdade de manifestação de pensamento. Era isso, espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.